Olá para você que está assistindo aí a nossa aula gravada, saudações para vocês. Hoje a gente vai continuar aqui com a nossa aula de banco, tá? Como eu estava falando para o pessoal que está aqui comigo na chamada. Bom, pessoal, seguinte então, tá? Hoje a gente vai introduzir algumas. A gente vai introduzir a implementação de banco de dados, tá? Para isso, a gente vai trabalhar com alguns conceitos novos que vocês ainda não conhecem, que vocês ainda não trabalharam no ano passado, tá bom? Para isso, a gente vai estar trabalhando com alguns novos conceitos. Deixa eu compartilhar minha tela, que aí assim ela sai na gravação, né? Muito bem. Então a gente vai estar trabalhando com alguns novos conceitos, tá? A linguagem que a gente vai trabalhar para construir banco de dados não é linguagem de programação. Vocês sabem o que é linguagem de programação? Só responde sim ou não aí no chat. Pessoal, sabem sim ou não? O que é linguagem de programação? Sim? Não me lembro. Quem mais? Do pessoal que tá aí, mais ninguém? João Miguel disse que sim também. Precisa falar o que é, não, tá? Não vou perguntar, não. Pode ficar tranquilo. Esquerda disse que sim também. Beleza. A gente vai estar trabalhando, tá? Com uma linguagem chamada SQL, tá bom? Essa siglazinha aí. Mas aí você vai me perguntar, o que que é isso, professor? O que que essa sigla significa, tá? SQL. Ela tem essa sigla justamente por causa do nome, né? Structured Query Language. Sim, tá? Structured Query Language, tá bom? Agora que eu não lembro se é com A ou com E. Eu acho que é com E mesmo, tá? Mas enfim, se você for traduzir isso aqui para português, né? Vai ficar mais ou menos assim. É, linguagem de consulta estruturada, tá? Vai ser mais ou menos isso aqui. Então, reparem que não é uma linguagem de programação, uma linguagem, a gente diz que é uma linguagem de consulta ou uma linguagem de estruturação de banco, tá? É, você não programa o banco, você estrutura ele, você monta ele. Então, é uma linguagem diferente, né, do que linguagem de programação. Não, eu chamo geralmente de linguagem de consulta, mas tem outro nome que eu até pesquisei aqui para mostrar para vocês e eu esqueci. Cadê? Ó? Linguagem padrão universal. Linguagem de gerenciamento. Isso daí, ó. Gerenciar, manipular e consultar banco de dados, tá bom? É, é isso a linguagem de SQL, tá?
Opa, vazou. Bom dia, senhor Guilherme. Obrigado desde já por esta aula esplêndida. Ah, imagina que isso, cara. Fico feliz que você goste, tá? Ah, enfim, como eu ia dizendo, né? Então, é a linguagem que a gente vai estar usando para trabalhar com banco de dados, tá bom? Mas não é correto chamar de linguagem de programação, porque ela funciona de uma maneira diferente, tá? Ela tem diferenças de linguagem de programação. Inclusive, se você, se uma linguagem de programação você apaga o código que você colocou lá, mesmo depois de já ter rodado, vai dar ruim. Você vai apagar um comando importante, né, do seu código e ele vai deixar de funcionar como estava funcionando, né? Você não pode simplesmente sair apagando as linhas de código lá, as linhas de comando, né? Independente da linguagem de programação que você esteja programando, porque não vai funcionar. Aqui vocês vão perceber que é um pouquinho diferente. Para cada linha de comando que você dá e você roda essa linha, você vai ver que o banco ele vai se moldar com aquele comando que você deu. E a partir do momento que ele se molda, pouco importa o que está escrito do comando, né? Se você apagar as linhas de comando, você não vai mudar o que você já fez no banco de dados, né? Então, basicamente, a gente utiliza essa linguagem para ir construindo o banco de dados, ou alterando o banco de dados, né? Fazendo alterações nele, ou simplesmente apagando e criando outro de novo, tá bom? Ah, então, essa linguagem, você utiliza ela para isso, tá bom? Por isso que ela é diferente da linguagem de programação, tá? A linguagem de programação, ela cria algoritmos. Essa aqui, não. E o algoritmo, né? Se você pegar a definição de algoritmo, basicamente vai ser um negócio mais ou menos assim: sequência de comandos, ou ordens específicas que devem ser seguidas naquela ordem. Vai ser uma coisa assim, tá? Definição de algoritmo. Ó, conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas, tá? Então, isso aqui que é um algoritmo. Então, quando a gente está programando, a gente cria vários algoritmos, né? Quando estamos programando. Então, precisa de uma sequência de procedimentos lógicos, né? É, perfeitamente definidos, inclusive, né? Eles têm que estar definidos. A definição matemática aqui se aplica também, né? Sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Parecida, né? Até porque a informática é exata também, né? Mas é basicamente isso, né? Então, na linguagem de programação, você define algoritmos. É por isso que você não pode simplesmente apagar um daqueles passos ali, porque o programa, na hora que ele estiver sendo executado, ele vai estar lendo, ele vai estar em alguma daquelas etapas, em algumas daquelas etapas de algoritmos, né? Independente do programa que seja, enquanto ele estiver funcionando, ele vai estar rodando alguma daquelas etapas que você definiu. Tudo que um programa faz, que um software faz, tem que ser pré-definido. Você tem que imaginar antes o que ele vai fazer e você tem que dar aquelas funções para ele, senão ele não faz, simplesmente, né? No banco já é um pouquinho diferente. No banco, quando você está programando ali, porque você não está programando nada, você está construindo um banco, né? Quando você está construindo o seu banco de dados, não que não tenha a ver com programação também, tá? Tem bastante a ver, inclusive, e você precisa saber essa parte de banco para programar e você precisa saber programar para saber banco, né? Então, uma parte de programação para conseguir fazer banco, né? Então, as áreas elas sempre se conversam, tá? Mas o que eu quero dizer é,
enquanto você está programando, né? Você está criando o banco de dados, funciona de maneira diferente. Depois que você roda determinada ação, né, no sistema gerenciador de banco de dados, que já já a gente vai ver o que que é isso, aquela ação está feita. Depois que você dá aquele comando está feito. E para você desfazer, só você dando outro comando para desfazer aquilo lá, né? Depois que rodou, ele já está feito, tá bom? Não adianta você apagar os comandos que você dá, porque depois que já foi, tá bom? Depois que você já deu a ordem, não tem como você desfazer aquela ordem. Na verdade, até tem como, mas você tem que mandar outra ordem por cima para desfazer aquela ordem que você deu primeiramente, tá? Na programação, não, na programação é diferente. Você apaga aquela ordem que você tinha dado e aí ela deixa de fazer efeito simplesmente, né? Muito bem, então vamos lá. Hum, Implementação de banco de dados. Você sabe o que isso significa? Então, vocês já viram algumas dessas palavrinhas aí? Se sim, digam quais. Digam quais dessas daí vocês já conhecem. Vocês sabem o que é. Mandem no chat, por favor. Pode enumerar se quiser. Ah, eu sei o que significa o 1, o 2 eu não sei, o 3 eu sei e o 5 eu sei. Né? O 4 e o 3 eu não sei o que que significa. Pode enumerar aí se vocês acharem mais fácil. Interage aí no chat comigo, por favor. Tabela, coluna, beleza. Que mais? Mais alguém? Quem tá tentando adivinhar aí o que eu falei porque não tava prestando atenção, vou repetir, hein? Desses aqui que estão na tela, quais desses vocês sabem dizer o que é? Ou vocês pelo menos conhecem ou já ouviram falar no que é, tá? A Gabriela também. Ok, beleza. Os três do meio, tabelas, campos de registro, beleza. Então, os dois da ponta vocês não sabem o que é, então, certo? Linhas também, beleza. SQL é uma linguagem de banco de dados que eu saiba também, tá? SQL era para vocês saberem também o que é, porque eu acabei de falar, né? A gente estava falando disso agora. Não faz nem 10 minutos, nem 5 minutos. Na hora que você entrou, tava começando. Eu vi sua mensagem aqui, ó. Independente. Ah, tá. Então tá bom. Beleza? Mas eu vou. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Não se preocupe. Tá bom, gente? Tá? Mas assim.
vocês já, pelo menos, já viram a sigla, né? É o importante. Já, professor, não sei dizer o que é, mas eu já ouvi falar, certo? Tá? Já ouvi esse nome não me é estranho, tá beleza, tá? Não tem problema, tá? Estamos aqui para aprender, todos nós, tá? Então vamos lá. Ah, esses nomes, todos esses que estão aí na tela, a gente vai ver bastante, tá? Durante o ano letivo. Então é legal que vocês já comecem se adaptando e conhecendo um pouquinho eles, tá bom? Bom, vamos começar com o mais estranho aí então, já que o SQL eu já dei uma introdução. E os outros três vocês disseram que já conheceram, já sabem, tá? Vamos falar então sobre o SGBDR, tá? Alguém chuta o que significa a sigla, sem olhar ali? Vamos ver se tem alguém bom de chute aí. SGBDR, tá? Ou sem o R também vai aparecer em alguns lugares. SGBD. Ó, o System acertou. Ó, a sigla tá em português, tá? Essa aqui tá em português, mas você acertou no System. É sistema, tá? Quase, quase. Não é global. O resto tá certo, tá? O BD tá certo também. Tá bom de chute, hein? Geral, quase. Chegou mais perto ainda. Não é geral, mas é quase. O G, tá, gente? É de gerenciador, tá? Tá bom? Bom, então, sistema gerenciador de banco de dados. É, professor, é um sistema, então, para gerenciar banco de dados? É, basicamente isso, tá? E é a ferramenta que nós vamos estar utilizando quase em todas as aulas que a gente estiver trabalhando com banco, tá? Então, é, calma lá. Vamos por partes. Eu ia falar uma coisa, mas eu acho que agora eu vou confundir vocês se eu falar nesse momento. Acho melhor a gente continuar um pouquinho com a aula e já já eu falo, tá? Então vamos lá. Voltando aqui para aula, aqui, beleza? Tá? Então, sistema gerenciador de banco de dados. E o R, tá, gente? É de relacional. O que é um banco de dados relacional? Isso daí é matéria do ano passado, então, como vocês estão um pouquinho longe da escola faz um tempinho, vou dar uma colher de chá aí para vocês. É isso? Mas tentem, imaginem o que é relacional. O que vocês trabalharam quase que o ano passado inteiro? Hum? Não era com banco de... Relacionamento, professor? Muito Relacionamento? bem, muito bem. Tem a ver com relacionamentos, tá? Banco de dados relacional é quando você tem entidades ali dentro daquele banco que se relacionam, tá? Que aí vem o esquema lá do entidade e relacionamento que vocês viram quase que o ano passado inteiro. Estou certo ou estou errado? Tá Certo, certo, né? tá Vocês certo, tá lembram disso do certo, ano tá certo. passado, né? Vocês cansaram de ver isso ou não? De ficar desenhando, colocando a cardinalidade ali, né? Relação de um N, NN, N1. Hã? Era chato pra caralho, concordo, cansei. Cansaram, tá? Isso vai ser importante, tá? E esse tipo de coisa vai ser importante, porque esse ano vocês precisam saber ler aquele modelo que vocês faziam ano passado. Ano passado é como se vocês fossem um projetista, tá? O projetista que desenha o banco, e esse ano é como se vocês fossem o construtor do banco, digamos assim, né? Então vocês vão precisar saber ler o projeto, que é o que vocês faziam ano passado, para construir o banco na prática. Eu acho a disciplina desse ano mais legal, tá? Mas aí vai ser com vocês, tá bom?
Apesar que eu gosto de banco 1 também. Gosto é gosto, né? Mas quando eu estava na pele de vocês, quando eu era aluno, eu também não gostava não, nem um pouquinho, tá? Eu achava muito chato. Depois que eu comecei a dar aula de banco, que eu comecei a gostar mais, tá? Porque assim, banco sempre foi uma obrigação, né? Porque você tem que saber banco. Você vai colocar, construir um projeto, você tem que colocar banco, mesmo que seja coisinha pouca. Em algum momento você vai precisar, entendeu? Então, melhor que você goste de fazer, né? Tá? Então, vamos lá. É um sistema para gerenciar banco de dados e é baseado no modelo relacional, introduzido por E.F. Code, tá? Eu esqueci o nome desse cara. Não vou lembrar. Tá? Eu coloquei aqui as iniciais, mas eu não lembro o nome dele. Não vou lembrar. É um inglês, se eu não me engano. Não vou lembrar. Não vou lembrar. Ou ele é inglês ou ele é americano, tá? Enfim, tá? O SGBDR é a ferramenta que a gente vai estar utilizando, tá? Depois, quando a gente falar um pouquinho mais sobre SQL, eu vou voltar a explicar um pouquinho mais da ferramenta, tá? Então, vamos lá. Semana passada a gente também falou um pouquinho sobre o que eram campos, né? Vamos relembrar um pouquinho. Então, o que é um campo? Alguém aí sabe explicar? E se vocês disseram que sabiam, hein? Vamos ver se alguém sabe explicar. Melhor explicação aí no chat vai ganhar um pontinho comigo, hein? Professor, é tipo uma coluna, não é? Tipo, você coloca lá o nome, né? Tipo, CPF, né? Esse, etc, né? Tô me Tá esforçando certo? aqui, isso. Tá Certo, certo, certo. tá certo, tá certo. Mais alguém? Mais alguém? Banco é onde guarda dinheiro. Não tá errado, né? A coluna de uma tabela. Certo. Beleza. Tá certo, tá, pessoal? Então, é isso mesmo. Os campos são as partes em que a gente é, é onde nós vamos separar os tipos de dados dentro de uma tabela, né? Então, imagina que numa tabela você tenha dados de pessoas, por exemplo, ou de alunos. Esse aluno ele tem várias informações diferentes. Ele vai ter informações é, de idade, informações de nome, informações de endereço, informações de parentesco, né? São várias informações de tipos diferentes, né? Então, para isso, você separa essas informações em campos diferentes, né? Então, o campo nome vai ter só dados do tipo nome. No campo data de nascimento, só vai ter dados, adivinha, do tipo data de nascimento, né? Aí aqui ele coloca, por exemplo, o valor de um produto, né? Então vamos supor, você tem a tabela produto lá, né? Você vai ter o campo nome do produto. Então, sei lá, massa de tomate. Aí você vai ter o campo valor do produto, R$ 3,99, né? Tá barato, inclusive, essa massa de tomate aí. Você vai ter, sei lá, fabricante. Então tem lá o fabricante, não sei, tarantela, né? Se bem que R$ 3,99. Tarantela tá caro, né? Mas é assim, beleza, enfim. Aí tem outro campo lá, código de barras do produto. Então tem lá, código de barras. Para que todas as informações são do mesmo produto. É da massa de tomate, né? Só que são informações diferentes, né? Um é o código, o outro é o nome, o outro é o preço, o outro é a data de fabricação, né? O outro é o código de barras. Então, tem tipos de dados diferentes. Guardem isso. Tipos de dados diferentes para cada campo também, tá? Então, aqui ele dá alguns exemplos, né? Então, os campos são entidades que representam os atributos dos dados, tá? Então, é justamente separar essas características dos dados. Então, se a gente cria uma tabela produto, a gente vai separar ele
as características dele em campos, né? Como eu acabei de dar o exemplo da massa de tomate. Você separa as informações, as características desse produto, os atributos dele em campos diferentes, né? Para ficar mais organizado, ok? É uma coluna de uma tabela que mantém informações específicas sobre cada registro. Então, só repetindo o que eu já falei, né? E esse aqui, registro. O que é um registro? Vamos lá. A coluna de uma tabela é uma entidade. Ó, uma entidade, ô Gabriela, ela pode ser representada por uma tabela, tá? Aqui eu não usei a melhor palavra aqui, tá? Ó. Entidades que representam os atributos dos dados, né? Essa palavra aqui, essa palavrinha entidade, eu senti que ela tá no lugar errado aqui, tá? Não que ela tá errado, né? Mas assim, eu usei uma palavra infeliz. É que quando você está tratando de banco de dados, entidade significa outra coisa. As entidades no banco de dados, geralmente elas representam ah, ah, coisas do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, se a gente cria uma tabela para esse produto que eu falei, por exemplo, ou uma tabela para produtos, aí essa tabela produtos representa uma entidade, tá? A entidade produtos, tá bom? Aí é diferente, tá? Aí pode ser que essa entidade ela se relacione com outros objetos ou outras entidades do banco também, né? Como, por exemplo, se tivesse também, além da entidade produtos, se tivesse a entidade fabricantes, né? Essas tabelas elas poderiam estar se relacionando, né? Porque às vezes um fabricante vai fabricar mais de um produto diferente, tá? E aí eu tenho o registro na minha loja, por exemplo, eu tenho que ter o registro dos fabricantes e os registros dos produtos, né? Por quê? Porque eu também negocio com os fabricantes, né? Então é legal ter o registro deles. Então a entidade, no caso, aí, ela vai estar representando esses, esses, esses essas entidades mesmo que a gente quer guardar informações, né? No caso, os produtos, os fabricantes, os funcionários, os alunos, né? Tudo que a gente queira construir uma tabela para eles, né? Para guardar esses valores, tá? E os campos, né, é uma divisão por categorias dos dados dessas entidades, tá? Então, essa confusão é normal, ela acontece bastante, tá? Mas a gente tem que deixar isso geralmente separadinho para não confundir, para tentar não confundir, tá? E essa palavra que eu usei aqui, ela não devia ter usado ela, tá? Justamente para não confundir. Não que ela esteja errada aqui, mas no contexto de banco de dados, eu deveria ter usado outra, né? Registro. Também pode ser chamado de linha ou tupla, né? Que é... eu tinha perguntado para vocês, né? O que é registro? O que é um registro em uma tabela? Ou em um banco de dados? A gente fala banco de dados, o que é um registro? Que eu falei disso sobre na aula passada também, né? São as linhas de uma tabela. Agora eu já dei spoiler, né? Ficou fácil. Nossa senhora. Muito bem, tá certo. São as linhas de uma tabela, tá? E os registros, eles servem simplesmente para guardar todos os dados daquele produto, tá? Daquele produto, não, daquele registro mesmo, né? Naquela linha. Já a hora que tiver a imagem da tabela, vai ficar mais fácil de entender, tá? Cada entrada presente na tabela. Então, toda vez que você for adicionar algo novo na tabela,
você adiciona um registro novo, tá? É até intuitivo de pensar, né? Ah, vou colocar alguma coisa nova na tabela, vai ser um novo registro da tabela, né? Eu vou registrar um novo, um novo registro, né? Vou registrar um novo produto ou um novo aluno, dependendo do que for na tabela, né? Vamos pegar o exemplo da tabela produto novamente. Vou registrar um novo produto. Então, pessoal, o áudio está baixo? Está baixo ou está em bom tom? Dá para ouvir legal? Tá em Dá pra bom ouvir, tom. senhor. Tá bem suave, dá pra ouvir suave. Tá de boa. Mas dá para ouvir só porque vocês estão com o volume no talo ou porque tá bom O mesmo? meu volume tá no 10. Ah, então Pô, beleza, tá? Tava alto até demais, tá bom? É porque quando eu vou checar na gravação, às vezes tá bem baixinho, aí eu tenho que dar um tique lá na edição e não fica legal, fica meio estourado, sabe? Mas enfim, pelo menos acho que agora, como eu tô gravando a chamada e não a minha tela, talvez fique melhor, tá? Mas enfim, vamos lá. Beleza, então cada entrada que você dá na tabela, cada novo registro é um novo registro. É lógico, né? Tá? Mas cada nova entrada na tabela é um novo registro, tá bom? É nada mais que um conjunto de campos relacionados que caracterizam os dados de uma entidade única. Agora sim, tá? O contexto entidade faz sentido. Que aí a gente está tratando de uma entidade específica, né? Quando a gente está tratando de uma tabela, a gente está tratando de um tipo de entidade. E aí cada registro dessa tabela é uma entidade única, uma entidade diferente. Então, por exemplo, eu tenho a tabela alunos, né? A tabela aluno. E aí o primeiro registro dessa tabela vai ser o Igor. O segundo registro vai ser o Daniel. O terceiro registro vai ser o Petransky. Quarto registro vai ser a Gabriela. Então, cada um desses registros eu estou tratando de um aluno diferente, de uma entidade única, de uma entidade diferente em cada um dos alunos. Apesar de que todos pertencem à entidade aluno, todos pertencem à tabela aluno, certo? Mas cada registro é um registro diferente e vão ter dados diferentes, eles vão ter os mesmos campos, vai ter o campo nome, vai ter o campo RG, vai ter o campo RM, vai ter o campo menção, sei lá, estou inventando aqui, né? Mas eles vão ter todos os mesmos campos, só que para cada campo vai ser um número, um valor diferente, né? No campo nome, o Igor não vai ter o mesmo nome que o Daniel, que não vai ter o mesmo nome que o Petransky, que não vai ter o mesmo nome que a Gabriela, por exemplo. O RG vai ser um número diferente para cada um, né? A menção vai ser um valor diferente para cada um. Quer dizer, não necessariamente, pode ser que todos tenham igual nome também. O nome pode ser que tenha um ou outro que se repita também, né? Mas geralmente são dados únicos daquela pessoa, né? E o conjunto, né? O conjunto total da linha do registro, que é o registro em si, o registro é o conjunto de dados daquele indivíduo, daquela entidade específica, como está falando ali, né? Então, o registro é a linha toda, né? Então, o nome daquele indivíduo, o RG daquele indivíduo, a nota daquele indivíduo, né? Já o campo não, o campo é o mesmo campo, né? O campo nome é só o campo nome, só que aí vai ser de indivíduos diferentes, né? E o campo RG é o campo que vai ter só RG, mas aí de indivíduos diferentes, né? Diferente da linha. A linha vai ter campos diferentes, mas de um indivíduo só, tá bom? São os registros. E faz sentido você pensar assim, né? Para ficar mais claro, né? Eu vou mostrar aqui uma tabela na prática. A tabela, né? Já ficou até fácil agora, que a gente já falou. São objetos onde são armazenadas as informações do nosso banco de dados relacional. Tudo que a gente for armazenar de dados, tá? Quando a gente está falando de banco de dados relacional, todos os dados que a gente vai armazenar, no final das contas, ele vai estar dentro de uma tabela, tá? Você separa, banco de dados, você separa os valores em tabelas, os dados em tabelas, tá bom?
E aí você organiza, você faz isso de maneira organizada, é óbvio, porque senão vira uma bagunça danada, né? Então tem que ser de uma maneira bem organizadinha, tá? Pessoal, a qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Beleza? Pode mandar mensagem no chat que virou, mexeu, eu vou dar uma olhada também. Pode pá, professor. Pode pá. Você que manda. Você que manda. Beleza. Tabelas. Então, as tabelas são objetos onde são armazenadas informações. Então, como eu falei, né? O conjunto, a tabela é o conjunto dos campos e dos registros, né? Então, é onde vai guardar todas as informações do banco de dados, todos os dados, né? Do nosso banco de dados, tá? Vocês sabem qual que é a diferença entre dado e informação? Não é a mesma coisa. Se você está achando que é a mesma coisa, você se engana, tá? Vamos lá. Alguém sabe dizer a diferença? Dado é tipo, vou fazer um chute aqui, tá ligado? Tipo, uma Pode data de estar. nascimento, 15. A informação seria uma data de nascimento específica. Sim? Quase isso, Sim. tá? É Claro. quase Tá. isso, tá? Ó, se a gente for pela... Mas ninguém vai arriscar? Arrisca aí, pessoal. Vamos ver. Beleza, tá? Seguinte. A explicação que eu vou trazer agora, ela vai fazer sentido até porque a gente chama de banco de dados e não de banco de informações, tá? Senão ficaria fácil, né? Senão, quer dizer, senão seria mais fácil chamar de banco de informações, se fosse a mesma coisa. Quer dizer, não sei, né? Se seria mais fácil, mas enfim. Por que que não é um banco de informações, é um banco de dados, né? Ó, um dado geralmente vai ser aquele dado bruto, não lapidado, tá? Ele não vem com mais atributos, com mais coisas. Ele vem o dado bruto, né? É muito parecido com o que o Igor falou, por exemplo, vem só o número 15. O que que esse número 15 significa? Ele é um dado, tudo bem. Mas é um dado do quê? Da onde? O que que ele significa? O que que ele representa? A gente não tem essa informação, a gente tem só esse dado, né? Se eu chegasse aqui para vocês agora, né? E simplesmente falasse assim, Guilherme, né? Ou falasse assim, 24, por exemplo. Não faz sentido nenhum, né? Falasse assim, jogos digitais. Sem contexto, essas palavras, parece que eu sou maluco, né? Se eu só chegasse e falasse, jogasse essas palavras. Esse cara aí não tá bem, não. Dá uma água para ele, né? Vê o que ele quer, chama o CAPS, né? Não faz sentido. Uma pessoa só joga esses dados assim, né? Não tem muito sentido. Eu falasse, né? Bauru, Pongaí, Cafelândia, eu falasse esses nomes separadamente, não vai ter muito, não vai ter muito nexo, né? Muito bem. Agora, se eu chego e falo assim: olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui para ser o professor novo de vocês, né, no curso de desenvolvimento de sistemas. Meu nome é Guilherme, tenho 24 anos, sou formado na Faculdade de Jogos Digitais, me formei lá em Bauru. Antigamente morava em Pungaí, hoje em dia estou morando aqui em Cafelândia para trabalhar, para dar aula para vocês aqui no curso de desenvolvimento de sistemas, né?
olha a diferença, né? No primeiro, eu trouxe apenas dados jogados ao vento, só dados. Não tinha conexão com esses dados não necessariamente significavam alguma coisa para mim porque eles não estavam estruturados, né? Já a informação, ela é o conjunto de dados estruturados e que representam algo. O dado por si só, o dado sozinho, sem processamento, sem nada, ele não representa nada, tá? Ele não serve para porcaria nenhuma, tá bom? Dado sozinho, isolado, tá? Dado bruto. O dado, ele precisa de processamento, ele precisa de uma sequência correta ali, ele precisa de uma estrutura para que ele vire informação, né? Igual uma matéria de jornal, por exemplo. Uma matéria de jornal, o que ela te dá? Dados ou informação? Bom, a gente pode dizer que são os dois, né? Mas assim, ela te dá informação. Ela junta pesquisas e dados e ela traz a informação, né? Uma pesquisa bem feita, claro. Uma matéria jornalística bem feita, né? Ela vai trazer conteúdo, né? Ela vai trazer pesquisa, ela vai trazer investigação jornalística, vai montar uma matéria informativa e ela vai trazer informação, notícia, tá? Você não vai ver uma matéria jornalística ou um artigo, né? Um artigo científico só com dados. Isso não existe. Eles têm os dados lá, mas esses dados eles estão estruturados para que gere informação, tá bom? Então, dentro de uma tabela, dá para a gente, uma tabela você vai guardar vários dados diferentes. Dá para a gente extrair informação? Dá para a gente extrair informação, mas ela guarda dados, tá bom? Ela não guarda informação, ela guarda dados. A informação, ela depende de você, tá? Ela depende do que você vai fazer com aqueles dados, tá? Se a gente pesquisar, vamos ver o que dá o resultado, né? Quer ver? Diferente. Não, vai ficar de tarefa para vocês. Pesquisa aí o que é agora, tá? Agora, nesse exato momento, o que vocês vão fazer? Vou pausar aqui a aula, nós vamos pausar agora, vamos dar uma pausa na aula e vocês vão pesquisar aí a diferença entre dado e informação. Pode pesquisar onde vocês quiserem, tá? No chat GPT, só que o chat GPT erra, hein? Já vou avisando. Se estiver errado, eu vou explanar, hein? Pesquisa aí qual que é a diferença entre dado e informação e manda aí no chat. Todo mundo, vai, quero ver. Tem alguém que não está conseguindo acessar o chat? Clica assim para levantar a mão, ó. Se não estiver conseguindo acessar o chat. Beleza. Quem está com esse e-mail aqui, né, de Mel Passanese, infelizmente você não vai conseguir acessar o chat mesmo, porque você não está na equipe, tá? Porque a sua conta, ela é Gmail, tá? E aí precisa ser uma conta, eu não consigo nem te colocar na equipe por essa conta, precisa ser uma conta institucional, tá? Então, infelizmente, pelo sobrenome, eu imagino que seja o Daniel, né? Que tem um Daniel na nossa sala que tem esse sobrenome também. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Então, faz a pesquisa e guarda aí para você, tá? Quando eu for passar a atividade, eu vou passar uma das atividades que eu vou passar é vocês enviarem a definição e aí você envia lá, tá bom? Olha lá, o Igor fez, vamos ver os outros. Tô esperando o resto, hein? Gemini Gold. Vamos ver se é Gold mesmo. Dados são fatos brutos, números ou elementos isolados, sem contexto ou significado prático. Nossa, esse professor sabe demais, né, cara? Exatamente o que ele falou. Exemplo: 30 azul 2026. Informação é o resultado da organização, análise e contextualização desses dados, tornando-os úteis para a tomada de decisão. Exemplo: a temperatura atual é 30%.
Dados são a matéria-prima. Informação é o produto final. Tá perfeito, tá? Essa explicação. Exatamente isso, tá? Até porque é exatamente o que eu falei também, né? Dado bruto e sem contexto. Informação é compreensível e organizada. Resumiu bem, legal. Dado é bruto, desestruturado, sem significado, isolado e estático. E informação. A principal diferença entre dado e informação reside no contexto e no significado. Enquanto o dado é a matéria-prima bruta, a informação é o produto final após o processamento. Perfeito, isso mesmo. Mas ninguém vai interagir aí, não? Eu queria que tivesse aquelas ferramentas igual da MSN que tinha antigamente. Assim eu não vou lembrar. Vou ficar me passando de velho aqui, sendo que nem velho eu sou, pô. Mano, não é querendo chamar você de velho, não, professor. Mas o que é NSM? Skype MSN, até vai. NSM já. Nada. MSN, vocês não lembram? E Orkut, nunca ouviram falar do Orkut também, não? Não, mas Aquele era que é muito. pra beber? Que lá é legal mesmo. Que lá, nossa, uma delícia. O MSN acabou quando eu era bem criança, tá? Em minha defesa. Eu lembro quando eu era bem criancinha só. Na época que você precisava de um computador para acessar a internet ainda. Não tinha como acessar por outro lugar. Não tinha Wi-Fi, simplesmente, né? Quer dizer, até tinha, só que era meio difícil, né? Você tinha que ir no seu computador, que era a internet cabeada, para acessar a internet. Aí o MSN era, vamos dizer que um WhatsApp do computador. Digamos assim, um WhatsApp primário. Você tinha que ir lá no seu computador e tal, e aí você conversava com as pessoas à distância, por mensagem. Era basicamente isso. Era um chat, tá? Era uma rede social de chat. Informação é processada, estruturada, contextualizada e dinâmica. Beleza. MSN. Aí tinha algumas funções que, tipo, você tava conversando com a pessoa. Aí vamos supor que a pessoa demorou para responder, não tá te respondendo. Tinha algumas coisinhas que você fazia. Por exemplo, dava para você dar um cutucão na pessoa, uma chamada na pessoa, e aí a tela vibrava, assim, sabe? Fazia um barulhão e a tela chacoalhava, meio que para acordar a pessoa, né? Seria muito útil agora essa tecnologia, né? Para ver se o pessoal tá prestando atenção na aula. Vamos lá, ó, do João Miguel, tá bem completinha, vamos ver. Dados são fatos isolados, números ou símbolos que sozinhos não transmitem uma mensagem clara. Eles não têm contexto. Ok. Exemplos: 38, chuva, João. Característica: é a unidade básica que ainda não foi processada. É a matéria-prima, é o bruto, né? Nada é o bruto. A informação surge quando organizamos, processamos ou interpretamos os dados para que eles façam sentido e permitam a tomada de decisão. Ok. Exemplos: a temperatura atual é 38. A previsão para amanhã é de chuva. João é o novo gerente. Perfeito. Característica: reduz a incerteza e possui um propósito. Tá? Muito bom. Só que o meu exemplo ainda é o melhor de todos, né? A inteligência artificial ainda não superou a burrice natural, né? O meu exemplo ainda é o melhor de todos porque eu relacionei os dados, né? Eu falei lá, Guilherme, 24, papapá, papapá, e depois eu relacionei todos os dados, tinham relação. É, tava tudo conectado o tempo todo, era o plot twist, né? Muito bem. Vamos continuar então? Vamos dar linha na pipa? Vocês gostam de soltar pipa? Gostavam quando era criança? Eu nunca fui muito de soltar pipa, não.
Também nunca fui, Pô, eu não. gostava mesmo. Nunca fui, não. Eu fazia outras coisas. Eu gostava mais de. Faltava só às vezes, só. Eu soltava também, mas quando os outros me chamavam, eu não era muito de pipa, não. Eu gostava mais de brincar na rua, jogar bola. E jogar bola eu era ruim, sou até hoje. Hoje eu sou pior ainda, se duvidar, mas eu gostava. Bet, já jogaram bet? Nossa, esse era o meu preferido, mano. Não sei se vocês vão chamar igual, né? Lá em Pongaí a gente chama de bet. Não tem nada a ver com o tigrinho, não, tá? É outro Eu tipo já de ia bet. falar, no Tigrinho eu joguei, mas daí eu não sei o que é, não. Não conheço essa língua, não. É uma que talvez vocês chamem de outro nome. Eu já vi nego chamar de bola taco, só que esse nome é meio a ele, né? Ah, acho que eu já vi, Jasper. Você coloca uma garrafinha PET de um lado a uma distância, né? E uma casinha desenhada no chão. Aí você põe a garrafa PET dentro, na ponta da casinha e tem que ficar um com um taco, fica um time de taco e outro time com a bola. Aí o time com a bola tem que tentar derrubar a garrafinha, né? E o time com o taco tem que pegar a bolinha que o outro time tacou e zunir a bolinha pro inferno. E aí o time que tá com a Ah, já bolinha vi, já. tem que correr atrás da bolinha para pegar. Enquanto a bolinha, o outro cara com a bolinha não está, que ele foi buscar, aí você tem que trocar de base com o seu parceiro do taco até chegar em 12, né? Cada vez que vocês passam um pelo outro, é um ponto. E aí tem que chegar em 12 pontos, né? E aí, se o outro time derrubar a garrafinha, que é assim, quando você tem que ficar com o taco dentro da casinha desenhada no chão. Você só pode tirar para bater na bolinha. Você tira o taco e o outro time derruba a garrafinha, aí troca. Aí o time que tá na bolinha vai para o taco, né? E aí quem chegar a 12 primeiro ganha. Basicamente isso. Era bem legal. Era bem legal. Tanto de bolinha que a gente perdia, era uma por dia, basicamente. Enfim. Então aqui a gente tem um desenho de uma tabela, né? Então aqui seriam os campos, né? E aqui seriam os registros, ok? Então é muito fácil, né? Aqui a gente teria separação das informações. Então aqui, por exemplo, nome, né? Aqui RG, CPF, RN, né? E aqui a gente teria dados de um indivíduo só. Por exemplo, se aqui eu colocasse o nome do Igor, aqui seria que ser o RG do Igor, aqui o RM do Igor, aqui a menção do Igor. Tá? Se aqui eu colocasse o nome do Guilherme, aqui seria o, o, o RG do Guilherme, o RM do Guilherme e a menção do Guilherme. Eu não lembro a ordem certa que eu tinha falado no primeiro, mas tem que seguir a mesma ordem, tá? Então, a cada linha é única para um específico, apesar dos dados serem diferentes, tá? E o campo já é diferente. O campo ele pode pertencer ele pode não, ele vai pertencer a registros diferentes, né? Pessoas diferentes ou produtos diferentes, o que for, né? Mas sempre o mesmo tipo de dado. Então, se aqui for o campo nome, vai ser nomes aqui, infinitos nomes, pertencentes a pessoas diferentes, por exemplo, né? Então, aqui vai ser Igor, aqui vai ser Guilherme, aqui vai ser Petranski, aqui vai ser Gabriela, né? Vai pertencer aqui vai ser Esqueda, né? Enfim, pertencentes a pessoas diferentes, a produtos diferentes, a registros diferentes, tá bom? Só que o mesmo tipo de dado. Vai ser sempre nome, tá? E aí a gente precisa conversar também um pouquinho sobre tipos de dados. O que são tipos de dados, né? Vamos lá. Vou anotar aqui que eu não tinha anotado, né? Dado, registro bruto, sem processamento.
informação dados processados para gerar um produto final que leve a informação. Pronto, essa definição assim também tem mais a ver com o que vocês colocaram também. Enfim. O que são tipos de dados? Digam para mim, vocês já sabem. Tenho certeza que já sabem, tá? Vamos ver se eu estou certo. Ou se vocês vão me decepcionar. O que vocês acham? Vocês acham que vocês vão me decepcionar ou não? Vamos lá, pessoal. O que são tipos de dados? O que são tipos de dados? O que são? O que são, hein? Vamos que até 9h40 tem chão ainda. Se bem que agora era para ser aula de DS, né? Não tenho a mínima ideia, tá? Só vim aqui pra falar que eu não sei, tá? Então, pra marcar presença. Pelo menos eu tô falando, tô sendo honesto, tá ligado? É Perfeito, melhor do perfeito. que ficar quieto. Mas eu vou te dizer que você sabe, tá? Você só não tá lembrando ou não tá reconhecendo, não tá sabendo identificar pelo nome, tipos de dados, tá? Vocês vão ver que vocês sabem. Meus pensamentos intrusivos gritam para eu dizer de dado de 6 lados. Ah, dado de 6 lados, dado de 6 faces, né? O dado ele tem faces, tem lados, tá? Dado de 6 faces, dado de 20 faces, dado de 100 faces, né? Não sei explicar. Teu int, float, boolean. Perfeito, isso daí, esquerda. É isso daí, tá? E aí agora o pessoal vai lembrar, né? Lá das aulas de TPA. Eles já viram essas palavrinhas, int, float, boolean. Não, sim ou não? O Iguinho não vai lembrar, não? Bom, muito bem. Quando a gente está trabalhando tanto com programação quanto com bancos de dados, a gente trabalha com dados diferentes, né? Por exemplo, deixa eu ver que alguém mandou alguma coisa. Minha memória não está afiada, por favor, me explique, senhor. Tá bom, tá. Então, quando a gente está trabalhando tanto com programação quanto com bancos de dados, né? Tudo da nossa área de desenvolvimento, a gente trabalha com dados diferentes, com tipos de dados diferentes, né? Então, por exemplo, se eu for escrever um nome de alguém, eu vou usar que tipo de caractere? Ou melhor, que tipo de dados ali para guardar o nome de uma pessoa? Eu vou usar letras, não é? Concordam comigo?
para guardar o nome de uma pessoa, não vou usar números, certo? Né? Então, vou assumir que vocês concordam comigo, né? Então, para guardar os nomes de um aluno, eu vou trabalhar com dados do tipo caractere. Né? Caractere. Por quê? Eu vou precisar de caracteres para guardar esses dados, né? Muitas vezes conhecido também como string, né? Conhece esse nome? Para que serviu string? Lá nas aulas de TPA, para que serviu string, né? Que vocês tiveram ano passado lá nas aulinhas de TPA. String ele guardava que tipo de dado? Era dados que eram do tipo letra, né? Letra, acento, exclamação, né? Arroba, tudo que tenha caractere. E até dá para guardar números aqui dentro, né? Mas geralmente quando você precisa só de números, você usa outro tipo, né? Então, quando você precisa guardar dados do tipo caractere, letras e tal, é esse aqui que você usa, tá? Quando você precisa guardar dados numéricos, por exemplo, idade, né? Ou então, sei lá, CPF, ou então a altura não é um bom para colocar aqui. Vamos pensar. Quantidade, por exemplo, né? Quantidade de um produto. Você vai usar dados do tipo inteiro, né? Dados do tipo inteiro, a gente chama de int também. Então aqui, ó, isso aqui a gente vai guardar valores, caracteres, como letras e símbolos. Ah, muito bem. Então, quando a gente está trabalhando, deixa eu colocar assim, assim, que fica mais bonitinho. Assim. Dados do tipo inteiro, né? Vai guardar valores numéricos e apenas numéricos e inteiros. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, colocar 1,5, não dá para colocar no inteiro. É só ou 1, ou 2, ou 3, números inteiros, tá? Números que não tenham casa decimal, tá bom? Então, por que é bom guardar a idade, por exemplo? Porque eu não falo, eu tenho 25 anos e meio, eu tenho 22 anos e meio, eu tenho 24 anos e meio. Não, eu tenho 24 anos, eu tenho 25, eu tenho 21, eu tenho 10, tá? Você não fala, eu tenho 60. Você não fala, eu tenho 22 anos e meio. Muito difícil, né? Então, você geralmente usa um número inteiro para expressar a idade, né? Qual que é o outro número que eu falei? O outro valor? Quantidade. Né? Você não fala, a não ser que você esteja falando de quilo, por exemplo, ou o peso tal unitário, sim, mas aí já é outra medida. Você não fala, eu tenho 1,5, né? Eu tenho uma caixa de leite e meia, né, no estoque.
numa loja, por exemplo, né? É claro, se já tiver aberta, você pode considerar meia, mas assim, não. É, geralmente não. Os produtos, eles são produtos inteiros, né? Dentro de um estoque de uma loja, por exemplo, né? Então, eu tenho 10 latas de milho, 12 caixinhas de leite, né? É por quantidade, não é quantidade de estoque. E aí você guarda com números inteiros. Você não tem número quebrado, tá bom? Né? Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4.597, tá? Vou até tirar esse etc aqui, porque só cabe números numéricos, tá? Só numéricos, nem os 3 pontos caberia, tá? Mas aqui eu tô abrindo a interpretação, tá? Muito bem. Você também vai ter os dados do tipo decimal, né? E aí eles vão guardar, que geralmente a gente também pode chamar de float ou double, né? E existem outros também, né? Se eu não me engano, aqui também, né, pode ser string ou char, varchar, né? Varchar. Ah, caramba. É, vai guardar valores numéricos que possam ter casas decimais. Um e-mail. Vou colocar ponto e vírgula para separar os valores, que aí fica no padrão, né? Tudo isso aqui, gente, é bom vocês anotarem, tá? Tudo que eu anoto aqui, eu recomendo fortemente que vocês anotem no caderno. Ou ao menos tire print, né? Vai ser preguiçoso, mas pelo menos guarda o conteúdo. Eu recomendo anotar no caderno, porque a hora que vocês precisarem, vocês não vão ter o print lá na mão, né? Aqui, um e-mail, eu vou colocar separar por ponto, para ficar ainda mais diferente, né? Um e-mail, é, 50.345, né? Isso aqui não é 50.345, é 50 e ponto 3, né? Por exemplo, 50.3 aí, arredondando, né? 12.3, né? Ponto 7 para ficar diferente. E assim por diante, tá? O que mais que temos, tá? Vamos ter aí valores do tipo lógico, que é do tipo boolean, né? Vai guardar verdadeiro ou falso. Só. Simples assim, né? Quando você tem algo do tipo boolean, ou é sim ou é não. Simples assim, tá? Parece meio besta, mas é muito útil, tá?
que mais? Quando a gente fala de banco de dados, existem mais alguns tipos de dados diferentes, né? Por exemplo, do tipo data, né? Que é do tipo date, tá? Guarda valores de data e hora. E aí tem várias maneiras de você deixar data e hora, né? Tem o clássico, né? Dia a dia, mês, ano, né? Ou é, mês. Nos Estados Unidos é assim, tá? Ano, dia a dia, ano, tá? Então, só é, dia a dia, mês, ano, sim, tá? Só final do ano. Esse aqui é um pouco mais incomum. E aí tem do tipo hora também, às vezes tem junto, né? Os dois juntos, então aí tem, né? Separado assim, hora, minuto, né? Beleza? Separadinho assim, tá bom? E assim por diante, tá? Aqui eu coloquei só o modelo, não coloquei a data para exemplificar, né? Vou colocar um exemplo lá na frente. 03, ué? Ah, teclado numérico. 03, 2026. 9 e 6 agora, né? 0906. Beleza? Tá? Então, isso aqui é um valor do tipo date, tá? Do tipo data. É mais comum em banco de dados. Geralmente, quando a gente está programando, a gente não usa muito esse tipo de dado aqui, não. Mas pode ser que ele apareça. Deve ter alguns outros que eu estou esquecendo de mencionar aí, mas os principais são esses daqui, tá? Beleza? Entenderam agora o que são tipos de dados? Por que que isso é importante, tá? Porque quando você vai criar um campo novo, uma tabela, por exemplo, você tem que especificar que tipo de dado que vai ter naquela tabela, tá? Então, por exemplo, no campo nome, você vai ter dados do tipo caractere, né? No campo idade, você vai ter dados do tipo idade, tá? E assim por diante. Pô. SQL, né? Já falei um pouquinho sobre o que é SQL, Structured Query Language, né? É uma linguagem de consulta para acessar banco de dados. Então, já falamos um pouquinho sobre isso também. Usados em vários sistemas, né? Todos esses aqui que vocês estão vendo são exemplos de SGBD, tá bom? Que é o que a gente falou lá no começo, lembra? Então, ó, SGBD é a ferramenta e SQL é a linguagem da ferramenta. É a mesma coisa que você ter a linguagem de programação lá, sei lá, é, Java ou C Sharp, né? E a ferramenta que você vai usar é Visual Studio, por exemplo, né? Ou NetBeans, tá? São duas ferramentas e duas linguagens, tá? Então aqui a gente tem as ferramentas que utilizam o SQL, né? O MySQL, que até no nome tem, né? Importante deixar claro aqui, tá? Desde já. E é isso que eu ia falar que eu não falei aquela hora para não confundir vocês, tá?
SQL, SQL é diferente de MySQL, tá? Tá bom? Isso aqui não é igual, tá? SQL é uma linguagem de consulta usada para estruturar bancos de dados, tá? O MySQL é um SGBDR, né? SGBDR, tá? Sistema, ferramenta utilizada para estruturar, criar, gerenciar bancos de dados, podendo usar a linguagem que utiliza a linguagem SQL para isso. Tá? Então, esse aqui é a ferramenta. Esse aqui é a linguagem que a ferramenta usa, tá? O nome é bem parecido justamente porque ele usa essa linguagem, por isso que ele tem esse nome, tá? O MySQL. Mas existem outros também que usam a linguagem SQL, como, por exemplo, o Access, da Microsoft, que eu acho horrível para trabalhar. O da Oracle também, né? O sistema gerenciador deles. O SQL Server, tá? Que também tem o SQL no nome, né? E vários outros, tá bom? Cada sistema pode usar um dialeto diferente, pode ter algumas regrinhas diferentes, mas quando a gente está trabalhando com a linguagem SQL, independente de onde seja, vão ser mínimas as diferenças. Então, o que vocês vão aprender a fazer aqui com SQL, nessa disciplina, se vocês trocarem amanhã para... que a gente vai fazer tudo com a MySQL. Se amanhã vocês não quiserem mais usar o MySQL, for trocar para o SQL Server, por exemplo, vocês vão saber mexer no SQL Server, tá? Vocês vão saber criar bancos de dados, das estruturas do banco de dados. Vocês vão ter que se adaptar a algumas mudancinhas, mas as diferenças, como a gente está falando aqui, são mínimas, tá bom? O MySQL é um SGBD. Vamos falar um pouquinho dele especificamente, né? Não vamos falar de nada não, porque eu quero dar um tempinho agora para vocês responderem o nosso questionário, tá bom? De hoje. Senão vai ficar muita coisa para hoje. Vocês concordam? Concordo, professor. Você que manda. Então eu vou dar mais aula, então. Tudo a ver, tudo a ver. Sua aula, tudo bem. A sua, tudo bem. Tá? Mas de verdade, vocês estão tão cansados já de me ouvir? Fala a verdade, por favor. Eu tô Por suave. vocês, Eu tô por, vo- suave. por vocês tem mais aula? Por vocês pode passar atividade? Ou deixa o tempinho Que só... bom. Porque a nossa aula é até 9h40. Deixa esse tempinho da aula para vocês fazerem a atividade. Faz atividade, professor. Então, beleza. Então, vou passar a atividade, tá? Não vai ser nada muito complicado, não. Tudo que a gente viu na aula hoje, tá bom? Já façam já, tá? Assim, eu demoro um pouquinho às vezes para lançar, porque eu preciso elaborar as questõezinhas ali certinho, né, para mandar para vocês.
Então, daqui uns 10 minutinhos eu mando, tá? Disponibilizo lá na nossa equipe da aula de hoje, tá? Para quem tá sem o... Verdade, né? Ainda tem mais essa. Tem gente que vai estar sem o acesso, né? Eu vou mandar de um jeito que não precisa ter o acesso para entrar, mas vocês não esqueçam de pôr o nome de vocês, tá? Então é isso, pessoal. Vou dispensar vocês agora e a gente continua na próxima semana, tá? Quinta a gente tem aula, mas é de DS. Como é que foi a aula de hoje? Foi boa? Foi ruim? Muita informação? Foi Ou boa, na, foi boa. foi na medida certa? Então tá bom. Tá? Então é o seguinte, eu vou parar a gravação de vocês aqui. Deixar esses minutinhos que faltam para dar um intervalo